Aleluia, Jesus é o Senhor. Te cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, hoje nós iremos transmitir mais uma mensagem relacionada ao jornal Árvore da Vida, a edição de número 335. O artigo que nós vamos comentar hoje tem como título Ladrões da Alegria. Quero já te informar que na descrição desse vídeo está o contato de alguns irmãos que pode te auxiliar a adquirir o jornal Árvore da Vida, que é um periódico que você vai receber em sua casa mensalmente, e você faz uma assinatura por um ano, pelo menos, e todo mês você vai ganhar uma porção da palavra que pode direcionar o seu viver diário, o seu viver familiar e em todos os aspectos de sua vida. É muito bom esse jornal. E para quem já tem esse jornal, espero que você já tenha lido, né, sobre esse artigo, e nós vamos apenas comentar um pouco mais e confirmar mais sobre essa leitura. Então, o título da mensagem, Ladrões da Alegria. Primeiro ponto que eu quero recordar com os irmãos, vamos ler Gálatas, capítulo 5, o versículo 22. Acompanhe com sua Bíblia, Gálatas 5, 22, que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e vários outros itens. Então a alegria está incluso no fruto do Espírito. E esse Espírito está escrito aqui com letra maiúscula, né? E nós sabemos quando a Bíblia menciona a palavra Espírito com a letra maiúscula, ela faz referência ao próprio Deus. Ou seja, Deus também, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é paz, e Ele também produz amor, alegria e paz. Ó Senhor Jesus, e todos esses itens. Mas nós, que somos filhos de Deus, que recebemos o Espírito, também recebemos porção daquilo que Deus é. Primeiro foi incluso no nosso espírito humano. Todos nós nascemos com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Porém, quando crescemos e recebemos o Senhor Jesus, Ele quer intensificar mais esses elementos, porque isso expressa o que nós temos de mais valioso dentro de nós, que é o Espírito. Assim como é dito, né, que pelo fruto você conhece a árvore, igual nesta época que nós estamos agora, né, nós estamos no mês de novembro, ainda é uma época que se tem é uma época de mangas, né, produz muita manga nessa época, e nós sabemos que dentro das espécies de mangas há vários frutos, né, que são diferentes. A árvore é tudo manga, né, tudo mangueiras, mas os frutos são diferentes. Então, quando vê o fruto ali, você percebe de que espécie é aquela manga, né? O Espírito é da mesma forma. Quando nós expressamos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, quando essas coisas é vista em nós, aí sim nós podemos dizer que estamos andando e vivendo no Espírito. Porém, nós sabemos que a vida nem sempre é um mar de rosas, né? Acontece várias e várias situações que tentam, o intuito de tudo que acontece, no ponto de vista, se formos olhar de acordo com as artimanhas de Satanás, é tentar nos derrotar e apagar o Espírito. Mas, do ponto de vista de Deus, é para que nós possamos crescer e amadurecer. Então, como a alegria é do Espírito, o que nós precisamos fazer é estar no Espírito. Quando estamos no Espírito, a alegria se manifesta. Porém, nós vamos desfrutar um pouco a respeito do que Paulo escreve para os irmãos em Filipos,
a epístola de Paulo aos Filipenses, e ali é mencionados pelo menos 4 tipos de situações, 4 ladrões que tentam roubar a alegria de cada um de nós. Então, o primeiro ladrão que nós vamos expor está no versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12, que diz: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, primeiro ponto, as coisas que me acontecem. As coisas que acontecem a cada um de nós podem ser um ladrão de alegria. Às vezes é muito fácil nós nos alegrarmos com situações boas, né? Quando tudo está bem, a família está progredindo, nosso emprego está excelente, tudo está acontecendo da forma que nós queremos, todo mundo está com a saúde em dia, e nesses ambientes nós conseguimos nos alegrar. Mas e quando a situação é contrária? Quando acontecem intempéries, quando muda a situação e o Senhor quer nos levar para um outro tipo de ambiente, desfrutar de um outro tipo de esfera, e de repente, quando tudo em nossa casa está em paz, aí o Senhor permite, né, que o nosso ninho seja mexido, né? Como nós sabemos, ter uma grande experiência que a Bíblia deixa, igual a experiência de Jó, todos conhecem a experiência de Jó. Ele era um homem temente a Deus. Quando os filhos faziam festa, ele ia, sacrificava, pedindo a Deus perdão em favor dos filhos, de acordo com, né, pensando que eles poderiam ter pecado a Deus com suas festas. Então, na vida de Jó, Jó e Deus e Jó estava tudo bem, né? Mas um dia Deus permitiu que a situação ali mudasse, né? E Jó ficou muito tempo tentando justificar que ele não tinha pecado contra Deus. Então, naquele momento, Jó tinha perdido a alegria. Mas até ele viver a experiência que ele conhecia Deus só de ouvir, mas quando ele viu Deus, a alegria dele voltou novamente. E tudo que ele tinha perdido, né, Deus ainda multiplicou muito. Então, a alegria, nós conseguimos desfrutar da alegria quando estamos no Senhor, independente da situação. Paulo mesmo é um exemplo que ele se alegrava, né, quando ele estava em prisão. Ora, vamos continuar. O versículo 13 de Filipenses capítulo 1 fala: De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e em todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousa falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo, mesmo estando em prisão, ele se alegrava por ver que a igreja estava ainda avançando de acordo com aquilo que ele pregou a respeito do Senhor. Então, na verdade, não é a situação que determina o quanto nós somos alegres. É o quanto que nós somos alegres que pode mudar a situação. Ó Senhor Jesus. O segundo ponto, o segundo ladrão que Paulo expõe na carta de Filipenses, está no capítulo, ó Senhor Jesus, capítulo 2, o versículo 3 e 4, que diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o segundo ladrão de alegria pode ser os outros, as outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Pessoas também são capazes de roubar nossa alegria. Porém, devemos sempre nos lembrar que não somos responsáveis pelos pecados e transgressões que os outros cometem contra nós. Somos responsáveis, sim, pela maneira como reagimos a isso. Você não consegue impedir, muitas das vezes, que uma pessoa venha te ofender, venha te deixar triste, venha tentar trazer uma situação contrária com você, né? Ali no seu serviço, na sua casa,
até mesmo entre nós, irmãos da igreja, que servimos juntos, podemos facilmente, né, fazer com que os irmãos tenham algum sentimento contrário contra nós. Porém, perceba que quando o irmão peca contra você, quando transgride contra você, a responsabilidade não é sua do irmão ter pecado. A sua responsabilidade está em perceber que a sua atitude pode mudar tanto a sua vida como também a vida do irmão. Você tem que ter uma atitude no Senhor para fazer com que as pessoas ao seu redor também tenham atitudes no Senhor. Você é responsável pelo seu desfrute do Espírito, assim como eu também sou responsável pelo desfrute do Espírito. Então, nós não podemos falar que nós estamos cabisbaixo, ou estamos pecando, ou estamos transgredindo por causa daquilo que os outros estão fazendo. Não, aqui o Senhor nos chama a essa responsabilidade. Mesmo que o mundo seja o nosso inimigo, nós ainda somos do Senhor e podemos nos alegrar do Senhor. Então, cuidado com as pessoas ao seu redor. Procure aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que estão sempre te encorajando, sempre desfrutando da palavra, que tenha bons ensinamentos de acordo com aquilo que aprenderam do Senhor, com as experiências do Senhor. Essas pessoas que te motivam a caminhar para o Senhor, deve ser o seu referencial, deve ser a sua amizade, deve ser os seus irmãos de coração. Agora, aquelas pessoas que já não querem o Senhor, que sempre tentam fazer você duvidar da palavra, fazer você entristecer, você deve orar por elas, perdoar elas cada vez mais, né? Às vezes nós não avançamos por não perdoar as pessoas, né? Ó Senhor Jesus. Então, o perdão tem que estar sempre no nosso coração. O perdão ele tem que ser liberado, né? Toda vez que nós liberamos o perdão, mais o Senhor avança em nós, mais nos tornamos alegres. Se você tem algum problema com a pessoa e você aprisiona essa pessoa na sua mente, né? Tudo que você faz, você lembra da pessoa, você vê a pessoa em seus defeitos, em seus aspectos negativos. Isso gera problema não pela pessoa a qual você está, entre aspas ali odiando. Todo sentimento contrário que você tem contra outra pessoa volta contra você mesmo, né? Por isso que o Senhor fala, se você tem algum problema contra o teu irmão, vai primeiro reconciliar com seu irmão. Deixa ali perante o altar a tua oferta, mas vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois você volta esvaziado, né, cheio da presença de Deus, e assim faz a sua oferta, faz o seu serviço, faz a tua comunhão com Deus, renove a sua intimidade com o Senhor. Mas o principal para você que não perder a alegria é se reconciliar com as pessoas que tentam te ofender. Se a pessoa não quiser, né, se reconciliar, pelo menos você encha seu coração de paz e alegria novamente, e assim você avança. Ó Senhor Jesus. O terceiro ladrão de alegria está no capítulo 3, o versículo 19. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 19 diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão de alegria é se preocupar apenas com coisas terrenas. Irmãos, esse mundo, ele passa, né? Assim como sua falsa graça, tudo que nós vemos, que nós tocamos, que está nessa terra, um dia passará. E nós preocuparmos apenas com aquilo que nós temos que fazer e realizar nessa terra pode roubar a nossa alegria, porque facilmente nós podemos ter os nossos planos frustrados se eles não forem de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Às vezes nós pensamos em fazer algo, em praticar alguma coisa, mas se isso não estiver de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor te deixa caminhar algum passo, até você ver que você não consegue fazer nada sem a permissão e a presença de Deus. Então nós temos uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque Deus ele tem cuidado de nós.
Deus, Ele cuida dos seus quando esses ainda dormem. Então, no dia de amanhã, se a graça do Senhor nos permitir acordar amanhã, Deus já tem tudo preparado para nós. O que nos falta é essa percepção. Você se preocupar com o sustento, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Essa preocupação, embora todo ser humano tenha, se essa preocupação for excessiva, acaba fazendo com que nós tentamos correr atrás dessas coisas, independente daquilo que o Senhor é, independente do cuidado de Deus, e assim nós acabamos sendo frustrados em nossas tentativas, porque o amor do Senhor quer cuidar de nós. Antes mesmo de criar o homem, Deus já tinha preparado a terra foi preparada para o homem, né? E o homem, ele não é preparado para a terra. Nós não estamos aqui nos preparando para para criarmos raízes nessa terra. Nós estamos aqui por um plano celestial, que é eterno, que é bem melhor do que nós podemos desfrutar nessa terra. Porém, nosso coração deve estar no Senhor. O nosso Deus é um Pai celeste e é um Pai que sabe dar boas dádivas aos filhos, né? Se nós pedimos pão ao nosso Pai, Ele não vai nos dar pedra. Se nós pedimos peixe, Ele não vai dar cobra para nós. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós abrimos a nossa boca. Então, tenha cuidado com esse tipo de preocupação, para que não venha ser um laço, né, que venha te fazer tropeçar, que venha te fazer cair numa armadilha que às vezes você não percebe, né? Precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos cuidar bem da nossa família, mas o Senhor precisa ser o primeiro em nossas vidas, né? Como diz um versículo, se o Senhor não vigia a cidade, em vão fica, né, aquele que está na sentinela. Se o Senhor não cuida da nossa casa, em vão também nós cuidamos. Então chama o Senhor para participar dos seus projetos. Chama o Senhor para participar do seu dia de trabalho, chama do Senhor para participar de suas vendas, daquilo que você elabora nessa terra, chama o Senhor para participar, para que Ele venha prover o teu sustento por meio dessas coisas também, a qual o Senhor usa. O que o Senhor mais quer é que nós tenhamos experiência com Ele. E o quarto ladrão de alegria está no capítulo 4, versículo 6, que é uma completação daquilo que nós falamos agora. Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, o quarto ladrão de alegria é a ansiedade. Ó Senhor Jesus, nós, irmãos, devemos aprisionar esse ladrão da ansiedade que, hoje em dia, né, se torna tão comum em nosso meio. Facilmente nós nos tornamos ansiosos, né, principalmente com relação a essa preocupação, né, do dia de amanhã. Às vezes as coisas nem acontecem, nós já cria várias expectativas antes mesmo das coisas acontecerem. Essa ansiedade também, irmão, pode atrapalhar o nosso desfrute com o Senhor. Nós devemos ansiar, na verdade, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E qual é a forma de nós combatermos a ansiedade? De acordo com esse versículo, isso é um segredo, né? E o Senhor abriu esse segredo para nós. É ser conhecido diante de Deus as nossas orações e as nossas súplicas. A forma de você e eu vencermos a ansiedade é a oração, né? Nós devemos orar por aquilo que gera em nós uma ansiedade, uma certa preocupação. Nós devemos estar orando, entregar mesmo, Senhor, o nosso fardo. Não é falar: Senhor, Tu sabe todas as coisas, amém, boa noite, e vai dormir. Não é desse jeito. Coloque diante do Senhor os seus sentimentos, aquilo que você quer, aquilo que o Senhor deseja, né? E o Senhor vai te dar resposta. Às vezes o Senhor pode te dar resposta no momento que você acaba de orar. Às vezes o Senhor vai te dar a resposta por meio de uma palavra que você ouve. Ou às vezes o Senhor muda o ambiente e você entende a resposta de Deus, porque o Senhor quer te dar a resposta. Mas Ele quer que você fale para Ele. Mesmo sabendo de todas as coisas, Ele quer que você e eu confessamos
tudo que nós sentimos a Ele, né? Porque, irmãos, o Senhor mesmo está preocupado com aquilo que nós seremos depois de passar por todas essas experiências. Porque a vida nessa terra é uma vida árdua. Desde quando Adão e Eva pecaram e se desconectaram de Deus, a vida da terra se tornou algo muito árduo para o homem, né? O Senhor falou que do suor do rosto comerá o pão, porque essa terra iria produzir espinhos, cardos e abrolhos, e o homem não conseguiria, né, se manter sem depender do Senhor. Embora existem muitos que têm muitas coisas, né, eles não têm o principal, que é a presença de Deus. E a vida nessa terra não é fácil para ninguém. Nunca foi. Foi ali quando o homem ainda tinha a presença de Deus na viração do dia. Só que agora o Senhor Jesus, visto que ele veio na carne e viveu a vida humana da melhor maneira possível, a ponto de nenhum mortal achar nenhum defeito no Senhor Jesus, ele viveu a vida humana de uma maneira elevada. Ele abriu a porta para nós, para que nós possamos, por meio do Espírito, viver tudo que o Senhor é. Então, certamente, você, quando foi salvo, creu no Senhor Jesus e foi batizado, essa experiência te trouxe muita alegria. Foi assim comigo. Eu creio que se você é salvo, se você crê no Senhor Jesus e essa palavra um dia entrou no seu espírito, você ganhou da porção do Senhor Jesus, eu creio que você também já foi muito alegre. Eu espero que você esteja sendo muito alegre. Mas, se alguma coisa aconteceu, se algum dia esses ladrões apareceram na sua vida, né? Os ladrões, como diz ali, né? As coisas que acontecem ao nosso redor, os acontecimentos, né? As outras pessoas, as preocupações, a ansiedade. Se esses ladrões um dia tentou roubar sua alegria e você já é salvo, você entenda que você precisa agora, nesse momento, invocar mais o nome do Senhor Jesus e chamá-lo para estar em tua presença. Esse é o segredo, irmãos, de todas as coisas. Quando nós lemos ali em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito, esses frutos do Espírito, eles crescem na mesma proporção. A fonte é a mesma, o Espírito. O fruto é do Espírito, né? Os frutos são do Espírito. Então você tem amor na mesma quantidade que você tem alegria. Você é alegre na mesma quantidade que você tem paz, né? Você é longânimo na mesma quantidade que você é benigno, que você tem alegria, que você tem paz, que você tem amor. Essas coisas crescem junto, né? Você não pode falar que está amando mais do que sendo alegre, né? Isso não existe. Se você está no Espírito, o amor e a longanimidade, o domínio próprio, a paz, a alegria, a fidelidade, tudo isso é junto. Se você está com falta de paz, o Senhor não vai lá no seu estoque de paz e acrescentar um pouquinho mais de paz em você. Não, o Senhor não faz isso. Ele acrescenta Ele mesmo em você. A vida dele mesma em você. É isso que o Senhor faz. Ele não tem um estoque de alegria, um estoque de paz. Ele tem Ele mesmo, a vida dele, o Espírito dele, a porção que Ele é. Quando você precisa de mansidão, o Senhor é a mansidão que você precisa. Quando você precisa de domínio próprio, o Senhor se dominou em todas as coisas nessa terra. Ele não deixou ser levado por nada que existiu nessa terra, nem na religião, nem nas tentações que o diabo ofereceu para o Senhor Jesus. O Senhor teve domínio próprio, então Ele não vai te dar porções de domínio próprio, Ele vai te dar a vida dele. Portanto, é necessário que nós invoquemos o nome do Senhor. Não devemos, irmãos, apagar o Espírito. Vamos ler 1 Tessalonicenses? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O capítulo 3, o versículo 1, fala assim, Colossenses, perdão, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que fala: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, as coisas que nós precisamos, irmãos, está no nosso espírito, está em Deus. Então, não deixe, irmão, que os ladrões venham roubar, né, a sua alegria. Cada parte que nós falamos aqui tem um aconselhamento, né? As coisas que nos acontecem, nós devemos confiar na presença de Deus em nossa vida. Como Paulo confiou, ele estava na prisão, ele confiou que Deus ia tirar ele daquela situação. Então, as coisas que acontecem ao nosso redor, se nós temos a presença de Deus, nós sabemos que tudo coopera para o crescimento, né, daqueles que amam a Deus, né? As outras pessoas, nós também temos a chave do perdão. Nós devemos aprender a perdoar, a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, que deu sua vida em favor de nós, ó Senhor Jesus. Quanto às preocupações com as coisas dessa vida, sabemos que o Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é capaz de suprir em tudo que nós precisamos, né? E a ansiedade, a chave para nós vencermos a ansiedade e derrubarmos o ladrão que é a ansiedade, nós devemos orar, suplicar, fazer conhecida diante de Deus as nossas petições. E isso tudo, irmãos, vai trazer de volta a nossa alegria. Nós, irmãos, temos vivido tempos difíceis, mas são tempos que já estão se cumprindo para que o Senhor Jesus volte. Então não é um momento mais de nós ficarmos tristes e cabisbaixos com relação às coisas que têm nos acontecido. Nós devemos estar cada vez mais alegres, exultando. E a alegria é uma característica dos filhos de Deus. A igreja é conhecida por pessoas que são alegres. Pelo menos foi assim por muito tempo. Eu espero que você não esteja lembrando da reunião que foi em sua casa lá em 1930. Não. A reunião de hoje foi alegre, a reunião de amanhã vai ser mais alegre ainda, porque nós devemos avançar na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é o Senhor. Amém.